A gente está falando sobre a série chamada Esforcem-se. Sem santificação ninguém verá o Senhor, não é verdade? Isso tem sido uma série onde está incluída dentro do tema da gente do ano, que é a idolatria. A gente entende que todas as vezes que a gente assume um ídolo para a nossa vida, nós nos tornamos como esse ídolo, nós nos assemelhamos com esse ídolo, nós falamos a linguagem do ídolo, nós vestimos a roupa do ídolo, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Por isso, quando nós tornamos Deus o Deus da nossa vida, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, com o próprio Deus. Isso é santificação. A santificação é nos tornar parecidos com Ele. E hoje eu queria falar um pouco mais de uma ferramenta importantíssima para a santificação, que é o arrependimento. Para isso, eu quero lembrar o que 2 Samuel, capítulo 11, conta a respeito de Davi, e como é que Davi viveu uma experiência interessante. Quando você vai ler o texto, você vê que algumas coisas são bem assim, características do texto e que tornam o texto para nós, no mínimo, curioso. O texto começa a dizer que era primavera e na primavera os reis saíam para a guerra. Eu acho isso engraçado, como se tivesse uma data certa para que a gente guerreasse. Eu estou bravo com você, eu estou de mal de você, a gente vai entrar na guerra, mas nós estamos no inverno, espera chegar a primavera que você vai ver o que é bom para tosse. E eu não consigo entender isso, mas a Bíblia diz que era costume, olha, faz parte do clima, da sazonalidade que eles enfrentavam, tudo isso lá, mas era costume a briga, a guerra, o pau rolar na primavera. Eu acho isso uma incoerência. Eu nasci no período da primavera, por isso eu tenho a impressão de que as melhores flores desabrocham na primavera, isso eu tenho certeza absoluta. Então, para mim, é incoerente começar um texto lendo que na primavera era comum aos reis a briga. Segunda coisa é que eles estavam em guerra, a nação de Israel estava em guerra, e o texto conta que Davi estava tirando um cochilo à tarde e acordou. Isso para mim é outra incoerência. Como é que o exército todo está lá, o pau comendo, a briga rolando solta, e o rei está tirando um cochilo à tarde? Isso é no mínimo incoerente. E o texto conta que ele estava dormindo à tarde, acordou, foi para a sacada e viu uma mulher próximo à casa dele. E ele disse: quem é aquela mulher? E relataram, dizendo: é a esposa de Urias, Betseba, ela é parente de você. Urias ela é chegada de você. Urias, ele é um importante guerreiro seu, filha de um importante guerreiro seu, neta do seu conselheiro pessoal. Então, presta atenção, essa mulher, ela tem uma certa proteção. E ele disse: olha, eu ainda assim quero conhecê-la, e trouxe para casa, e ali ele tem relações sexuais com ela, e ela fica grávida, e ela manda então um comunicado, um WhatsApp para Davi: Davi, a coisa entornou, eu estou grávida, o que é que nós vamos fazer? E Davi então, ele viu aquela mulher, ele adulterou, e ele tentou esconder o pecado dele, e ele tentou esconder elaborando 4 planos. O primeiro plano foi dar férias ao marido de Betseba, Urias. Ele chama da batalha, chega e fala: Urias, como é que está lá o campo, como é que está a guerra, me apresenta um relato. E aí Urias apresenta todo o relato, ele diz: puxa, que história bacana, estamos indo bem, o balanço é bom, então tá jóia. Hoje, cara, você vai descansar um pouco, vai para casa. E assim que ele chegasse em casa, Betseba saberia o que fazer para resolver a situação toda. Só que Urias quebra a perna de Davi, dizendo: não vou para casa não, vou dormir onde a guarda se reúne, eu fico aqui na porta e aqui eu durmo. E aí chegam para Davi e dizem: Davi, eu quero dizer que o teu soldado que você mandou para casa não foi, ele ficou dormindo aí na porta. Ele disse: puxa, o meu plano não deu certo, então agora eu vou começar o plano número 2, o plano B, é dar um banquete ao marido de Betseba. E ele chama Betseba, ele chama Urias e diz: hoje a gente vai celebrar. E ele come pra caramba Urias e bebe pra caramba Urias, fica bêbado, e aí Davi manda o bêbado para casa, só que mesmo bêbado ele estava sóbrio, ele diz: não vou para casa, e ele dorme na esteira onde a guarda se acomodava, onde a guarda ficava, e ali ele fica.
ele não sai daquele lugar. E aí Davi diz, puxa vida, o meu plano B não deu certo. Então eu tenho agora um plano C. Eu quero encomendar ao meu comandante Joabe que pegue Urias e coloque na batalha no lugar mais vulnerável de morte. E ele escreve uma carta para Joabe, pega para Urias e diz, Urias, entrega lá para o comandante essa carta, pessoalmente para mim, por favor, você está voltando então para o campo de batalha. E Urias volta para o campo de batalha, entrega a carta para Joabe, Joabe diz, tá bom. E coloca Urias num setor da guerra, que era muito próximo dos muros da cidade, onde os arqueiros estavam em cima do muro e embaixo se tornava uma presa fácil, era fácil de matar. E de fato, tão fácil de matar que Urias morre. Então Joabe manda uma carta, um relatório para Davi, diz, Davi, nós perdemos a guerra num determinado lugar, eu tive que levar um exército ali para a gente enfrentar aquela situação toda, e talvez você esteja se perguntando, dizendo, como é que eu, um comandante do seu exército, tão esperto, tão cheio de conhecimento de batalha, um estrategista como eu sou, como é que eu peguei esse batalhão e coloquei ali que se tornou uma presa fácil? De fato nós nos tornamos uma presa fácil, de fato eu fiz esse movimento todo, eu quero que você saiba que nós tomamos uma surra ali, entretanto, eu quero que você saiba que Urias morreu. Davi entendeu o recado e disse, opa, meu plano C deu certo, agora eu tenho que entrar com o meu plano D. O plano D é, eu tenho que me casar com Betseba. E ele então se casa com Betseba e ele resolve na cabeça dele todo o problema. Tudo parecia perfeito. O plano para Davi tinha sido um plano perfeito. Ele conseguiu encobrir toda a maquinação, todo o pecado, toda a sujeira dele e sair dali ileso. Só que ele não contava com uma coisa. No texto de 2 Samuel, capítulo 11, 27, diz que passado o luto de Betseba, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Isso ele não contava. Talvez ele tinha esquecido de tudo isso. Parecia que tudo tinha dado certo. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa que Davi não contava, é que o Senhor sabia de tudo. E o Senhor não tinha aprovado o que ele tinha feito. Deus então envia a Davi o profeta Natã. E o profeta Natã chega para ele dizendo, Davi, preciso contar uma historinha para você. Davi falou, beleza, eu estou aqui de boa, é primavera, estou dormindo à tarde, não tenho o que fazer, então de vez em quando essas historinhas são boas mesmo, passa tempo, é sessão da tarde, conta para mim o que está rolando. E Natã vira para ele e diz, olha, tinha um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha 100 ovelhas e o pobre tinha uma ovelhinha só. E essa ovelhinha comia no prato dele, bebia no copo dele, dormia no colo dele. O homem rico recebeu uma visita e disse, eu vou dar um churrasco, uma festa aqui. E ele chega para os servos dele e diz, olha, vão lá, peguem essa ovelha do vizinho e façam o churrasco dela e vamos servir esses meus convidados. Davi então diz, quem é este homem? Este homem deve morrer. E Natã chega para ele e diz, você é este homem. Você tinha tudo, cara. Você tinha o reino nas tuas mãos, todas as mulheres, e se ainda isso fosse pouco, Deus te daria o que você pedisse. Você tinha tudo, cara. Tudo. Então Davi, tomado por um sentimento de horror, de tristeza, de chateação tremenda, ele escreve o Salmo 51. O contexto do Salmo 51 é esse confronto de Natã na vida dele. E o Salmo 51 nos ensina que se o pecado é o grande inimigo da santidade, da santificação, o arrependimento é o aliado. Sem arrependimento é impossível uma vida de santidade. Por isso eu queria olhar para o Salmo 51 e ensinar e aprender, discutir com vocês, da gente pensar um pouco quais são os passos
que estão contidos dentro de um arrependimento. E qual é o ambiente que o arrependimento é gerado, é nutrido, ele acontece de fato? Olhando para o Salmo 51, ele começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olhando para esses 5 primeiros versos do capítulo 51 de Salmos, eu queria pensar em quais são os passos que o arrependimento exige. O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é que eu preciso reconhecer o meu pecado. O Salmo começa dizendo: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi, por um tempo, ele escondeu o seu pecado. Davi, por um tempo, ele achou que o pecado não era um problema. Davi, por um tempo, não quis tratar o pecado. Entretanto, mesmo ele ignorando o pecado, o texto diz que o meu pecado sempre me persegue. Esses dias eu vi nas redes sociais, eu não lembro qual delas, uma criancinha pequenininha que estava no quintal de casa, e um dia ensolarado, e ela olha para o chão bem pequenininha e vê a sombra dela. Ela fica assustada com isso, ela dá um passo e a sombra, obviamente, dá um passo com ela. Ela dá um passo para e ela começa a ficar assustada com aquilo, e ela sai correndo, e olhando a sombra correndo atrás dela, e ela desesperada por causa da sombra. Dá a impressão de que o que Davi está dizendo é a mesma coisa. O pecado está me perseguindo. Aonde eu vou, eu olho, está o meu pecado à minha frente. Aonde eu vou, eu olho, esse pecado está aí. Aonde eu vou, eu olho, esse pecado está me acusando. Aonde eu vou, eu olho, então eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Eu mesmo reconheço. O pecado sempre está à minha frente. A convicção de pecado é o primeiro passo, é o primeiro movimento que nós temos que dar em prol da santidade. Não há esperança de perdão e de santidade se não houver a convicção de que eu sou pecador e de que este pecado está à minha frente o tempo todo, esse negócio está me incomodando o tempo todo, essa história está vindo à tona o tempo todo, isso não sai da minha mente, isso não se desgruda de mim. Segundo passo é definir o que é pecado. E no Salmo, em 2 versículos pelo menos, ele cita 3 palavras que definem o que ele é, ou o que o pecado é. Ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele chama de transgressões, de pecado e de iniquidades. As transgressões é a rebelião, é a revolta da vontade contra a autoridade. Davi admite que ele foi rebelde, ele admite que Deus tinha uma coisa que ele deveria fazer, algo como ele deveria viver, e ele diz: eu não vou viver desta forma, eu não quero ser dessa maneira. A sua própria vontade prevaleceu, ele foi governado, neste caso, por um desejo lascivo, ele fez o que a sua consciência reprovava, ele fez um ato deliberado de desobediência, uma violação da autoridade divina. Ele olhou para Deus e disse: eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que as ordens vêm do Senhor, mas eu deliberadamente não quero segui-las. Isso é transgressão. Isso é essa quebra da lei por intermédio de uma rebeldia. Eu sou rebelde em relação a Deus. Da mesma forma como ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Iniquidade é perversão, é algo sujo, indigno, vergonhoso. E se a gente for olhar o nosso coração, nós estamos cheios de iniquidade. Os ciúmes, a ira, a discórdia, a facção, a idolatria, a imoralidade sexual, que são coisas nojentas, coisas
totalmente sujas que estão dentro do nosso coração. Da mesma forma, como ele também diz, e o meu pecado sempre me persegue, esconde o rosto dos meus pecados. O que é pecado? É errar o alvo, é não andar na linha, é saber que a vontade de Deus é esta aqui, e eu não vou seguir a vontade de Deus, eu não vou caminhar na vontade de Deus, eu não vou trilhar na vontade de Deus, eu estou fora da linha e eu não estou vivendo conforme eu deveria viver. Isso é pecado. Interessante que ele define o que é pecado. Ele diz: Senhor, eu tenho sido um transgressor, eu tenho sido um iníquo, eu tenho sido um pecador. Ele define aquilo que de fato ele é. O próximo passo é confessar o pecado. Verso 4 diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente olha esse texto, você vai falar assim, mas tem algo incoerente. Porque ele está dizendo que contra ti, e contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas. Poxa Deus, mas Betseba estava na jogada. E aí uma falha tremenda dele contra Betseba. Urias perdeu a vida por causa do pecado de Davi. Ele feriu a família de Betseba e a família de Urias, ele feriu a própria família. Ele era rei de uma nação, ele traiu uma nação. Como o profeta Natan disse, ele tinha tudo, Deus tinha dado tudo para ele. E se ele quisesse algo mais, era só pedir que Deus daria. Ele feriu o próprio Deus. E como é que ele chega dizendo, contra ti, e somente contra ti eu fiz o que era mal? Por que somente contra Deus? Porque sempre que pecamos contra alguém, pecamos contra Deus que criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amado por Deus, estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência de Deus. Qualquer afronta, qualquer bronca, qualquer crise contra qualquer pessoa, continua sendo uma crise contra Deus. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, escarneceu do seu amor, pisou a sua graça, cuspiu em sua bondade. E ele verbaliza isso dizendo, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Se não há verbalização daquilo que eu sou de fato, se não há a confissão daquilo que eu sou de fato, nós temos um problema. Eu gosto muito, muito, muito do Celebrando a Recuperação, e eu volto a dizer que todo cristão deveria passar uma temporada, pelo menos, no Celebrando a Recuperação. O Celebrando é um programa de passos, que ele nos ensina a sair de um lugar e chegar no outro. Os passos são simples, ele diz, eu começo aqui reconhecendo quem eu sou, e eu termino restaurado, renovado, corrigido, fazendo o que os outros precisam fazer no caminho que eu fiz, ajudando os outros a traçar o caminho que eu tracei. Então eu saio daqui e chego ali. Este é o programa do Celebrando. E uma das coisas que o Celebrando traz é que eu confesso a realidade, eu já começo dizendo quem eu sou, eu trago à memória de fato aquilo que eu sou. Quando você vai no Celebrando, a pessoa começa dizendo, boa noite, meu nome é fulano de tal, eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, que luta contra determinada coisa. Interessante que o Celebrando, ele pontua quem nós somos, ele traz à tona quem nós somos, ele mostra a nossa identidade, ele traz o conceito de que eu sou um filho amado, salvo, entretanto eu luto contra determinadas características minhas, do meu coração, que precisam ser restaurados, e é uma luta, sem dúvida nenhuma. Portanto, o próprio Celebrando nos ajuda a confessar publicamente quem nós somos como um filho amado, mas que também temos uma luta em determinadas áreas. Você deveria fazer parte do Celebrando. O quarto passo é que eu tenho que assumir a realidade. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me.
Davi está dizendo que não tem desculpa nenhuma. Ele não tem defesa nenhuma, ele é réu, confesso. Não preciso nem de advogado público, porque eu estou aqui assumindo aquilo que eu sou. Eu não tenho direito nenhum a reivindicar. Davi está admitindo que o seu pecado foi resultado da sua teimosia. Ele reconhece que está totalmente errado e que nada tem a pleitear a seu favor. E por fim, aceitar a condição. O último passo do arrependimento que promove santidade é reconhecer que a natureza é essencialmente má, que a minha natureza é. Davi diz no verso 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Isso é verdade. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu sou isso, eu sou pecador. Eu sou alguém que vive fora da linha. Eu sou alguém que vive errando o alvo. Eu sou alguém que luta contra a sua autoridade. Eu sou alguém que tem sujeira dentro de si, que está cheio de podridão dentro. Eu sou esse, eu não sou esse porque eu cometi isso agora. Mas eu sou esse porque desde que eu fui concebido, desde que eu nasci, eu sou assim. E na minha opinião, essa é uma das maiores marcas que nós temos que entender. Domingo após domingo, sempre que eu estou aqui, na maioria das vezes eu cito o mesmo caso, porque a minha impressão é que se eu for citando, repetindo, uma hora talvez a ficha caia. O pessoal vem conversar comigo e na maioria das vezes eu pergunto, escuta cara, me ajuda a entender uma coisa. Se você morresse hoje, chegasse na porta dos céus, e Deus está lá na porta dos céus, você vai entrando no céu dele, ele barra você e diz, por que é que eu vou deixar você passar a eternidade naquele lugar que é meu? O que é que você responderia? Cara, todo mundo tem respondido, a maior parte do povo tem respondido, olha, entre os erros e os acertos da minha vida, eu tenho acertado mais do que eu tenho errado. Significa que eu olho para mim mesmo e eu digo, eu sou uma boa pessoa. No fundo, talvez você não enxergue, André, talvez você não esteja vendo nada, mas no fundo, eu sou uma boa pessoa. Às vezes eu olho e falo, cara, deixa eu ver o fundo aí, porque aqui de cima não está dando para ver nada. Mas o conceito de que nós somos boas pessoas, nós temos algo de bom, e Davi traz o conceito totalmente contrário. Desde pequenininho, eu já tenho essa propensão para o mal. E nós que somos pais sabemos que isso é verdade. Você pega uma criança pequenininha, bebezinho, está chorando no berço, você vem e coloca no seu colo, para de chorar. Aí você coloca no berço de novo, volta a chorar. Você vai ter alguma coisa com ela. Está bem ilustrado hoje à noite, né? Aí você pega aqui assim, volta a chorar. Ó. Cara, mensagem com efeito sonoro, eu nunca tive isso, é impressionante. Estamos ficando bom, parabéns, Patrick. E o conceito é que aí pega, põe no colo e continua chorando. Aí para de chorar. Aí você põe no berço, volta a chorar. Aí você pega no colo, para de chorar. Aí você põe no berço, volta a chorar. Aí você pega e você joga pela janela e diz, pronto. Fiz tudo o que eu tinha que fazer, era o que chega, minha paciência esgotou. Filho, você também precisa dormir, você também, e assim por diante. Interessante isso. Porque a gente percebe que desde pequenininho já está lutando para aquilo que é melhor para ela, para a sua própria vontade, para o seu próprio jeitão. E Davi tinha essa consciência, dizendo, desde pequeno, a minha realidade é que eu sou propenso para o mal. Desde pequeno, não tem nada de bom dentro de mim. Desde pequeno, como Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Desventurado, desgraçado o homem que sou. Portanto, o fato é que o arrependimento, ele tem passos que são reconhecer o pecado, definir o pecado, confessar o pecado, assumir a realidade do pecado e aceitar a condição de pecador. Eu sou isso, eu sou isso. Em mim não há nada de bom, não há nada de bom. Agora, esses são os passos. Agora, o arrependimento só acontece, e esses passos só funcionarão,
se o ambiente for caracterizado pelo que Davi também nos ensina no Salmo 51. Primeiro, o ambiente da verdade. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo. O primeiro passo do Celebrando a Recuperação, que é fundamentado nos grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, os dependentes de amor e sexo anônimos, tem vários grupos anônimos que são fundamentados em passos. Estes passos foram criados por 2 homens, um pastor e um médico, que tinham uma compulsão por bebida, eram alcoólatras e não sabiam como sair dessa história toda. Foram buscar na palavra e descobriram os princípios bíblicos para a gente sair de uma vida de pecado, de compulsão, de estar amarrado pelo pecado, terminando como alguém totalmente transformado e tem a capacidade de caminhar junto com aqueles que estão na condição de que eles eram e tirar essas pessoas daquele lugar. Altamente bíblico, princípio muito, muito bom. O primeiro passo do Celebrando a Recuperação é: eu preciso admitir que sou impotente perante os meus pecados, iniquidades e transgressões, e que a minha vida se tornou ingovernável. Eu admito quem eu sou, eu trago à realidade aquilo que eu sou, eu digo de fato quais são as minhas características, as minhas marcas, o meu conteúdo, o meu coração, qual é o meu drive. Eu digo isso, eu comunico isso, eu reconheço isso, eu trago a verdade. Porque uma das coisas que nós vivemos, é comum da nossa parte, achar que nós somos o que somos por causa dos outros. Eu sou o que sou porque meu pai me tratou dessa forma. Eu sou o que sou porque minha mãe nunca me deu amor. Ela preferia meu irmão mais velho do que a mim. Eu sou o que sou porque eu sofri determinado trauma. Eu sou o que sou porque eu tenho dentro de mim um DNA, um gene que me promove isso. Eu sou o que sou por causa dos amigos com quem eu me envolvi. Eu sou o que sou, e a gente gosta de definir que nós somos o que somos porque nós somos reféns da situação. Mas a Bíblia diz que todas estas coisas são verdades, que todas essas coisas elas vêm contra nós, mas nós somos o que somos por causa do nosso coração que decide ser o que é. É uma decisão de coração, é algo que está dentro de mim que olha e diz: esta é a minha escolha, eu sofri tudo isso, eu fui influenciado por tudo isso, eu tenho todas essas coisas, entretanto eu sou o que sou e a culpa é minha. Eu escolhi isso. Portanto, quando a gente lê o texto, Davi está dizendo: sei que desejas a verdade no íntimo. Eu preciso trazer a verdade à tona. Dizer eu sou o que sou, porque eu não tenho a capacidade de mudar aquilo que sou. Eu sou o que sou porque dentro de mim existem coisas que lutam entre si e eu não consigo vencer o mal. O mal continua vencendo dentro do meu coração. Eu faço coisas que eu não quero. Eu me arrependo profundamente do que faço. Já fiz promessas sinceras que essa seria a última vez, mas ainda assim eu continuo quebrando a minha própria promessa, fazendo aquilo que nunca quis fazer. Isto é maior do que eu, isto me domina. Eu sou um derrotado por este pecado. É parar com a negação. É olhar para si e dizer: a culpa é minha. E eu preciso corrigir o que eu sou. A culpa é minha. E não dá mais para ser dessa maneira. Interessante que a negação, ela também gera a manipulação. A pessoa que vive em pecado é o rei, a rainha da manipulação. Interessante isso. É o rei, a rainha da manipulação. Agora, você já parou para pensar uma coisa? O que é a manipulação? A manipulação nada mais é do que eu querer inventar a verdade, a realidade, e trazer a pessoa dizendo: o que você está enxergando não é. O que você tem que enxergar é aquilo que eu quero que seja. Por isso eu vou te manipular para que você enxergue isso. Por isso eu vou negar a realidade.
Todas as vezes que a gente nega a realidade, ou a gente manipula a realidade, a gente está assumindo o lugar de Deus, que é o Criador da realidade. E eu preciso parar com isso. A realidade está aí. E eu preciso tratar com ela. É a verdade. É a verdade. Não olhe para os outros. Não julgue nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e se justificar. Faça como Davi. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E eu sei listar os meus pecados. Eu sei dizer as minhas iniquidades. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Se não vem a verdade à tona, esquece, não há arrependimento. Se a verdade não é dita por nós, vivida, vista por nós, esquece, não há arrependimento. Você pode querer dar todos esses passos, mas sem a verdade, você nunca será liberto, porque você vai conhecer a verdade, e é a verdade que vos libertará. Segunda coisa que Davi nos ensina é que é uma escola. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E no coração me ensinas a sabedoria. É uma disciplina o arrependimento. O arrependimento, sem dúvida nenhuma, é uma disciplina. E ele é uma disciplina contínua. Sempre vai existir na minha vida. Eu tenho que me arrepender e olhar para mim mesmo e ver quem eu sou. E ao mesmo tempo me arrepender diante de Deus por ser quem eu sou. O interessante é que o texto diz, e no coração me ensinas a sabedoria. Significa que o arrependimento é um movimento de Deus na nossa vida. O arrependimento é algo que Deus faz nascer na nossa vida. E Ele escolhe um lugar para sentar e nos ensinar. Qual é o lugar? O texto diz, no coração o Senhor me ensina. A sala de aula é o coração. Aquilo que o Senhor quer transformar é o meu coração. O Senhor quer me dar um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado. Isso é tudo que eu sei da música. Para mim, toda música é um cântico novo, porque eu não tenho a capacidade de decorar. Eu sou um dos maiores compositores que eu conheço na minha vida. Toda música eu componho. Eu invento a letra. E o pior é que eu adoro. Senhor, me dá um coração novo, um coração envergonhado, um coração decepcionado. E eu acho aquilo lindo. Mas o texto diz, dá-me um coração novo, Pai. Um coração regenerado, transformado. O meu problema é o meu coração. Mais para frente, Davi pede assim, cria em mim um coração puro, Deus. Cria em mim um coração puro. Porque o meu problema é o meu coração. O problema de Davi não era Betseba, era o seu coração. Não era o mundo, era o seu coração. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas é daquilo que eu sou. O meu maior problema sou eu, o meu coração, eu sou corrompido, o meu coração é uma fábrica de iniquidade, é de dentro de mim que procedem os maus desígnios, não é o mundo, é o meu coração, não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo, não é as divisões, as discórdias e as brigas, mas é o meu coração perverso, não é a injustiça social, as divisões e as distinções entre eu e o outro, mas é o meu coração avarento. O problema continua sendo o meu coração. E Davi sabe que um coração puro não é um sugestionamento, mas é um milagre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E no coração o Senhor estabelece uma sala de aula, aonde o Senhor me ensina a sabedoria. Cria em mim este coração sábio e vem ensinar o meu coração a ser sábio. Só Deus pode dar um novo coração, só Deus pode nos mudar, só Deus é quem me ensina. Eu entro nessa escola, a escola da santidade, e a escola da santidade tem uma matéria que não é optativa, ela é obrigatória, que é o arrependimento. Eu não posso entrar na escola da santidade achando que eu não vou fazer a matéria do arrependimento.
É a primeira aula, é a primeira classe, ela depende de todo o restante. É aquela que me faz reconhecer quem de fato eu sou. Interessante porque isso é lógico. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu me aprofundo no conhecer a Deus, mais eu tenho relacionamento com Deus, mais Deus se revela a mim. Então eu enxergo o padrão que eu tenho que ser, e eu vejo o quão distante eu estou deste padrão. Por isso Ele me ensina no coração. Ele mostra como o meu coração deve ser. Nunca é uma questão daquilo que eu faço. Sempre é uma questão daquilo que eu sou. E Deus vai tratar aquilo que eu sou. Por isso que eu gosto muito do celebrando na apresentação. Ele não pontua o que eu faço, mas a minha identidade é aquilo que eu sou. Boa noite, meu nome é André Fontana. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, que tem uma característica: eu luto contra. E aí eu descrevo a minha luta. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Eu sou isso. Eu não sou um alcoólatra. Eu não sou um viciado em pornografia. Eu não sou um cara que gosta de drogas. Eu não sou um cara que odeia, que tem um ressentimento maior do mundo. Eu luto contra isso. Mas eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Isso eu sou. A minha identidade é com Ele. E Ele está trabalhando o meu coração. Ele está me tornando parecido com Ele. Ele está renovando aquilo que eu sou. Ele está restaurando quem eu sou. Por isso Davi também nos ensina, a partir daí, algumas coisas. Ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versos 12 e 13. Olha que coisa bacana que ele vem ensinar. Ele diz: então devolve-me a alegria da salvação. Devolve-me a alegria. Porque se tem uma coisa que escoa a alegria da nossa vida, que é um dos maiores ladrões de alegria na nossa vida, sem dúvida nenhuma é o pecado. O pecado rouba a nossa alegria. O próprio Davi, no Salmo 32, paralelo a esse, diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelos constantes gemidos. A não confissão do pecado traz dor física, rouba a alegria. Tem muito cristão dizendo que está em depressão, e depressão é doença química que se cura com remédio. Eu tenho uma dificuldade de produção de serotonina. Minha serotonina, sempre a medição é menor do que 0,1. Eu sei o que é ser depressivo, mas também já fui pecador. E tenho lutado muito contra alguns pecados. Eu sei o que é a falta de alegria por causa do pecado. Uma cura com medicação. E cura. A outra não. A outra tem que ter confissão. Tem que ter arrependimento. Tem que tratar profundamente o que é o pecado e aquilo que eu sou. Lembro da história de uma senhora que me procurou, um casal. E eles vieram conversar comigo. E ela tinha descoberto que ele havia traído. E sentaram comigo, nunca tinham conhecido Jesus Cristo e vieram conversar. E eu apresentei o Evangelho. E esse sujeito se converteu, mas daquelas conversões radicais. Ele se transformou de forma absoluta, a tal ponto que a esposa dele percebia que ele era uma nova criatura. Mas nas conversas que nós tínhamos, ela dizia para mim sempre, e na frente dele: o que ele fez é imperdoável. A minha alegria acabou. Ele matou a minha alegria e não há o que ressuscite. Eu falava: poxa vida, mas tem alguma coisa errada nessa história. Porque a Bíblia diz que o perdão é algo divino e que acontece no nosso coração, da mesma forma como nós fomos perdoados, nós temos que perdoar. Essa história está incoerente. Então por que... Aí ela repetia, mas ela veio conversar comigo semana após semana, após semana, após semana, algumas semanas, e sempre o discurso era o mesmo.
Aí eu lembrei desse texto e eu li com ela dizendo, olha o que Davi disse, devolve-me a alegria da tua salvação. E ela disse, é isto que eu quero. Eu falei, pois é, o contexto é interessante. O contexto diz que Davi pede a alegria que foi roubada, que lhe foi tirada, por causa do pecado que ele cometeu. Porque pecado dos outros não tira a minha alegria. A minha alegria é roubada pelo meu próprio pecado. E eu perguntei para ela, você está em pecado? Ela ficou tão brava comigo. Ela disse, eu fui traída. E você vem me perguntar se eu estou em pecado? Eu sou aquela que sofreu como chama? A traição. Que sofreu a quebra da fidelidade. E ela saiu brava comigo e eu como pastor me destruí, dizendo, falei mais do que devia. Caramba, vou ter que dormir com essa. E a gente como pastor, apesar de vocês não terem nem dado parabéns para mim, para Israel, para todo mundo, a gente carrega umas coisas à noite que só nós mesmo sabemos. Fato é que na mesma semana ela me procurou. Ela entrou na minha sala, sentou e disse, eu dei o troco. No dia que eu descobri, eu tomei banho, eu coloquei a minha melhor lingerie, eu me vesti, eu desci a rua e eu traí o meu marido com o melhor amigo dele. Eu falei assim, caramba, devolve-me a alegria da salvação em relação ao meu pecado. É o meu pecado, não é o pecado do outro. Devolve-me a alegria da salvação. E o texto está dizendo que a salvação é devolvida. A alegria é devolvida. Não é a salvação que foi tirada. A alegria foi tirada e ela é devolvida. Segunda coisa, concede-me um espírito pronto a obedecer. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Isso é bacana, sabe por quê? Porque eu só vou obedecer quando eu tiver alegria na presença de Deus. Enquanto eu não desfrutar dessa alegria na presença de Deus, eu nunca vou obedecer. Enquanto o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus, as horas que eu gasto na presença de Deus, não for nutrida pela alegria da presença desse Deus na minha vida, o desfrutar do prazer de estar na presença de um Deus que transforma o meu coração, aonde eu começo a ver o meu coração sendo totalmente remodelado, totalmente transformado, sacado o meu coração e colocado um coração novo. Enquanto eu não tiver esta alegria, eu nunca, mais nunca vou estar pronto a obedecer. Isso tem sido um dos maiores sofrimentos meu como pastor. As pessoas chegam na minha frente, eu digo, escuta, você precisa fazer isso. Eu não consigo, e a minha luta é você não estar tendo prazer no Deus que quer transformar aquilo que você é. Você continua lutando em ser o Deus da sua vida, de querer transformar a realidade, não viver com a verdade. Você continua lutando contra isso. Se quebrante diante de Deus, desfrute da alegria de um Deus que te ama e quer te fazer totalmente diferente, quer te levar ao mais alto nível, à imagem e semelhança dele, tornar você o mais parecido com Jesus Cristo. Se quebranta diante de Deus. Enquanto isso não acontecer, eu nunca vou obedecer. E a terceira coisa que o texto nos ensina é a coerência. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Quando o Senhor transformar o meu coração e eu na alegria de estar vivendo na tua presença, eu vou começar a obedecer o que o Senhor propõe a mim. Então, eu vou ser canal de transformação. Eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, aqueles que têm sido rebeldes contra o Senhor. Aqueles que têm olhado para o Senhor e têm dito, Ele não é o Deus da minha vida, sou eu vou ensinar o caminho. Eu vou dar a mão para o cara e a gente vai junto, porque eu passei por esse caminho. E digo mais, eu posso fazer isso, porque eu sou o exemplo vivo de um Deus que transforma um coração.
num coração regenerado, um coração novo dado pelo Pai. E por fim ele diz, para que os pecadores se voltem para ti. Deus, que alegria está na tua presença. Eu vou obedecer tudo o que o Senhor está propondo agora, porque eu tenho alegria na tua presença. O meu coração o Senhor está transformando. E enquanto o Senhor está transformando, e eu estou nessa escola diária de arrependimento, eu vou conhecendo o Senhor, e o Senhor vai se revelando, e isso está gerando alegria. O Senhor se revelando, também eu sou revelado, eu sei quem eu sou, eu começo a olhar o padrão, eu estou distante de tudo isso. Eu vou conhecendo o Senhor e vou mudando aquilo que eu sou, eu vou restaurando aquilo que sou, o Senhor vai me transformando, algo espiritual vai acontecendo dentro de mim. Aí eu estou falando para as pessoas, que eles também podem ser transformados. E mais do que isso, Deus, eu estou vendo os pecadores se voltando para o Senhor. Eu tenho sido canal de tudo isso, 12º passo do Celebrando a Recuperação. Eu tenho sido o canal de tudo isso. Eu tenho sido o canal de tudo isso. Sem arrependimento genuíno. Sem arrependimento genuíno não há santidade. Mas eu tenho assistido muito, e eu gosto muito, desses videozinhos de como se faz as coisas, como se constrói um abajur, como se constrói, quebra uma parede. Isso eu curto pra caramba, como solda. Eu tenho assistido muito uns de restauração. Pega uma lanterna velha, toda enferrujada, quebrada, que funcionava a parafina. Essa lanterna não brilha mais. E aí chega lá o artesão todo, e ele começa a desmontar, mas ele coloca em cima da mesa aquela lanterna toda desmontada. Você olha para aquilo e você fala, o que é isso? É um monte de peça, mas você não identifica que é uma lanterna. E ele começa a trabalhar com aquilo que está enferrujado, coloca dentro de um líquido, liga os eletrodos lá dentro, que solta a ferrugem, aí depois ele vem, lixa. Aí você vê aquele negócio todo enferrujado, começando a brilhar de novo. Tem parafusos que não tem jeito mais, aí ele compra parafuso, ou ele constrói um parafuso que encaixe ali direitinho. Tem vidros que estão quebrados, ele manda fazer um vidro novo. Tem tubos que estão entupidos, ele desentope aquele negócio todo. Tem o pavio que não existe mais, ele coloca um pavio novo. E de repente termina o vídeo com aquela lanterna toda restaurada, acesa, iluminando. O arrependimento é isso. É a gente se colocar em cima da mesa desse artesão todo, dizendo, eu sou uma lanterna quebrada, e estou disposto aqui, para o Senhor me dar um significado novo. E Jesus que morreu naquela cruz, que disse, o pecado que lhe fez assim já está pago. Você já não tem condenação nenhuma, já não domina mais sobre o seu corpo mortal o pecado. Porque eu paguei o preço disso. Então eu vou lhe fazer agora uma luminária, uma lanterna que brilha de fato. Porque eu tenho autoridade sobre você, lanterna quebrada. Que Deus lindo. Que Deus lindo. Não sei como você está aqui hoje. Não sei. Não sei. Mas eu quero dizer que esse grande artesão que transforma corações, ele está presente aqui. E ele tem todas as ferramentas nas mãos para transformar o seu coração. Se entrega para Jesus. Se arrepende de fato. Volta a praticar as coisas que você praticava antes. E você vai ver que mais dia, menos dia, a sua lanterna está brilhando novamente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.